Olá, o Fala Câmara Entrevista atualiza toda semana os bastidores, as reuniões, as questões dos projetos de lei, comissões internas e audiências públicas e as leis que alteram a sua vida aqui pela Câmara, pela TV Câmara, pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital e também pela Rádio Câmara no 93,9 FM. Você também encontra esse programa livre para assistir sem corte e sem edição na página da TV, na internet e no Facebook. Sandro Bussola, presidente da Câmara. Sandro, vamos pegar os assuntos que estão mais próximos da última sessão. Você levantou na sessão a questão de recursos de unidades básicas de saúde. A gente vem discutindo há um bom tempo aqui a necessidade de dezenas de unidades de passarem por reformas, tem as 4 UPAs, a questão da regionalização dos serviços, mas sem essas unidades o atendimento primário, básico, acaba sendo prejudicado. E a gente pode ou já está perdendo recursos nessa área? Com certeza, nós sabemos que a unidade básica de saúde, os postos de saúde mais conhecidos, estão aí, têm a sua importância, mas envelhecido. Há mais de 20 anos, alguns postos estão, na verdade, em residências, em casas habitacionais do passado e as coisas avançaram. Então, precisa necessariamente de reforma e ampliação. O que vem acontecendo, na verdade, são falta de projetos para algumas reformas e a triste notícia também é perca de prazos, de verba para fazer esse tipo de reforma de ampliação que o município perdeu na gestão passada e se não tomar cuidado vai perder nessa aqui também. Tendo em vista recursos do governo federal que vem para cá, parcelas que são vindas, mas o município não acelera e as coisas não acontecem. Aliás, no Ministério da Saúde, na área de saúde, em função até da PEC, de outras medidas, do contingenciamento de despesas do ponto de vista orçamentário, os recursos são cada vez mais limitados. Perder o pouco que tem é nadar contra a maré. Por exemplo, nós estamos falando de 8 núcleos de saúde que poderia ter sido reformado, quase 2 milhões. A primeira parcela que já foi depositada, houve um atraso e houve uma perca. O Minha Casa Minha Vida também tinha recurso para isso, para a reforma e ampliação de núcleos de saúde, onde houve perca de prazo também. O ano passado, por exemplo, eu consegui um recurso do governo federal, através do ex-deputado Ricardo Berzuini, para a reforma do Nova Esperança, 1 milhão. Nós perdemos porque não tinha projeto. Então, nós não podemos aceitar uma situação crítica que a unidade básica de saúde estão lotada, as UPAs estão lotadas, então é preciso dar um atendimento melhor para a população. Agora, não é por falta é uma irresponsabilidade a gente perder recurso que hoje está escasso e fazer com que isso aconteça. Não vamos muito longe, por exemplo, o governo federal cortou essa verba. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto em Bauru que é verba federal. Eles começam a olhar quais são os projetos que estão atrasados, quais são os projetos que não estão indo bem, começa a cortar. E aí quem perde? A cidade de Bauru. Por isso que eu acho que, inclusive, a própria estação, nós corremos risco também. O quadro na questão de obras e projetos da Prefeitura também foi discutido em especial pela Câmara. A Câmara tem atraído os debates para cá, para que a população possa ser informada e também para que os agentes públicos, cada um na sua área, respondam, enfim, pelos projetos que estão em andamento e se não estão, por quê? Saúde e educação. Nós temos ou poucos profissionais para analisar projetos que foram contratados, alguns poucos, junto à iniciativa privada, ou seja, contratar com terceiros também não está resolvendo. Não está resolvendo e a situação triste que nós tivemos na audiência pública na última sexta-feira, preocupante, em saber, por exemplo, como o Almoxarifado Central, onde fica reservado os medicamentos, a merenda da cidade, não tem nenhum sistema de vigilância. Nós temos que o nosso quadro de vigilante é reduzido. A secretária fez uma proposta na audiência pública de transformar a atividade delegada, que hoje atua mais na fiscalização, também na questão da segurança. É preciso rever esse contrato, então é preciso que o Executivo haja de forma rápida. Nós estamos vendo vários vandalismos acontecendo em várias unidades aí de pronto-socorro, de escola, que não pode acontecer, e agora essa notícia que o almoxarifado nosso está exposto. Nós não podemos aceitar esse tipo de condição. E se está exposto o almoxarifado da questão da merenda e dos remédios da área da saúde, ou se o setor de vigilância e segurança dos prédios próprios tem essa dificuldade, o governo tem algumas outras demandas para resolver com a atividade delegada. Por exemplo, para discutir eventualmente a recomposição
da receita do Fundo dos Bombeiros, que por medida de constitucionalidade caiu no Supremo Tribunal Federal, discute-se a atividade delegada em relação a multas de matos de queimadas urbanas. Ok, essa é uma medida. Por outro lado, a gente assume o horto florestal com necessidade de despesas de vigilância. E vem um discurso, é só 160 mil, é só 200 mil, é muito dinheiro. Então é preciso agora ter responsabilidade nas ações. Nós não podemos aceitar um governo que vai assinando, que vai se comprometendo com algumas ações, sem antes fazer o cálculo se dá para pagar ou não. É situações complicadas, o quadro de funcionário tem defasado, tem diminuído, não há possibilidade de contratação e a gente fica assumindo responsabilidade que não é nossa. Se nós tivéssemos hoje assumido o hospital de base, como é que estaria o município? Não teria condição nenhuma de estar gerenciando. Sandro, a gente vai pesquisar aqui mais a fundo, inclusive junto ao Ministério da Saúde, através da assessoria própria especializada de comunicação, mas tem uma informação já divulgada: o governo federal está cortando todos aqueles que descumpriram prazos ou não cumpriram com todas as questões relacionadas ao programa de saúde da família. A gente tinha 30 e poucas equipes, cerca de 20 estão descredenciados, não sei se só ficam 13. O fato é que a gente está sendo descredenciado com alguns desses programas. É na área de saúde, na atenção primária de novo. Sim. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Por que se aumenta a fila nas UPAs? Por que se aumenta a fila no pronto-socorro central? Não, porque não há uma prevenção. O que esse programa faz, na verdade? É prevenir, é antecipar, é orientar. Nós não podemos perder, é um programa importante, uma conquista importante que o município adquiriu no passado e que agora nós estamos perdendo. Então, nós não podemos aceitar essa condição, é preciso que o secretário nos informe o porquê do motivo disso e que nós temos que, na verdade, agora fazer uma força-tarefa, fazer com que isso não venha acontecer, porque é prejuízo na ponta, é aumento de fila, é a má qualidade de atendimento depois de uma população que poderia estar ali na sua região, no seu bairro, sendo atendida por esses profissionais. Pode parecer repetitivo, mas é necessário comentar que é o programa de prevenção, que é silencioso do ponto de vista do resultado, que reduz a fila e atende a população na base. Com certeza. Nós temos um caso, por exemplo, ali na região do Gás, do Tangará, que eles desenvolvem um excelente trabalho. Eles vão na residência da pessoa, orientam a pessoa, tem a prevenção, não é só o medicamento, é orientação. E é isso que nós precisamos. Esse programa é muito importante, nós não podemos perder, porque é uma perca irreparável. Nós estamos gravando aqui logo na manhã da noite que aconteceu a reunião que envolveu faculdade ou curso de medicina da USP, em relação à sua expertise, estudiosos no tema, a Divisão Regional de Saúde, e 38 secretários municipais da região, com uma promessa do Estado, embora nesse mandato de cerca de 8 meses até o final do ano, 7 meses, na melhor das hipóteses, de regionalizar as vagas de internações hospitalares. Olha, quem está hoje responsável por isso é o Dr. Paulo, que teve experiência parlamentar nessa casa, sabe da necessidade que é, sabe como não funciona essa questão de vaga zero, não funciona essa questão da vaga cross, então é preciso que esteja mais próximo realmente da população. Nós sabemos que tem um hospital aqui que foi fechado, que tem a sua importância, que é o Hospital Manuel de Abreu, que foi fechado. É preciso que o governo estadual retome essa discussão, volte a reformar, que ele venha fazer essa operação. Agora, essa regionalização nós temos que acompanhar, para que realmente dê certo, porque a população tem sofrido, o telefone da gente não para você ter uma ideia hoje. Nós estamos aqui neste momento agora e tem pessoas há mais de 11 dias esperando uma vaga de internação, que vai para São Paulo decide a vida. Não, aqui tem que ser decidido. Política. A relação do Executivo com o Legislativo tem uma série de nuances no dia a dia. O presidente da mesa acaba fazendo a mediação disso, alguns assuntos avançam, outros não. Mas que avaliação você faz sobre essa questão que acaba ecoando no plenário? São diferentes bancadas, diferentes posicionamentos, é natural disso. Em relação, por exemplo, aos vetos do prefeito, alguns de natureza técnica, mas de alguns, aparentemente, de questões de comunicação e estratégia política. O que vem acontecendo, a relação com o governo, de forma pessoal, ela é boa. Mas política, o governo ainda não encontrou um agente político dentro do seu quadro de assessores, daqueles que fazem a política próximo ao executivo, para fazer relação com o poder legislativo. Nós tivemos vários vetos que poderiam ser evitados, vetos que são
pontuais, importantes, emendas que foram feitas por vereador, projeto de lei que vai colocar o nome do vereador, do médico à disposição da comunidade para saber qual é o médico que está de plantão que vai atender ele. Que custo que gera isso? Nenhum, e foi vetado. Então, se há uma conversa, o próprio secretário era a favor, como é que vem esse veto para cá? Será que realmente o executivo avaliou? Então, isso vai criando um clima ruim, um clima que não é bom, que não acrescenta na boa relação. E é por isso que está faltando, infelizmente, esse agente que saiba o anseio dos bastidores da política da Câmara, que seja levado para o Executivo e resolvido, não simplesmente na caneta e através de ofício. Falando em relação política, para reforçar uma questão e também divulgar para quem não conhece essa relação política, na chamada agenda do destravamento, ou desenvolvimento ou da regulação do sistema de ocupação de solo do município, a Câmara, em sua grande maioria, tomou uma posição política. Apontou com o governo numa negociação política aqueles pontos que precisariam ser encaminhados. Alguns deles estão avançando, outros não. Para não citar todos aqui, foram regulamentados a questão das zonas de indústrias, comércio e serviços. Foi feito, com atraso ou não, a regulamentação do plano de manejo da água parada, mas tem, por exemplo, 2 projetos de lei que pode causar surpresa para as pessoas comentarem, que é uma questão de uma área de 500 mil metros quadrados, na região dos lotes urbanizados, um programa dos anos 90, que o prefeito pede para que não seja de uso mais industrial, para as pessoas entenderem, e ser residencial. E a Câmara tem resistido em votar. Tem gente, inclusive nas redes sociais, que fala a Câmara está fazendo o jogo do campo e tal. A Câmara está pedindo que o prefeito cumpra a sua agenda dentro dessa negociação. Ela me parece que não é contra essa medida. Ao pé da letra. Não é contra. Agora, um bom acordo sempre é um bom acordo. Nós sabemos que tem sido, e o governo tem avançado na agenda, mas de forma lenta. Por exemplo, hoje eu estou oficializando o governo para dizer cadê as audiências públicas para a gente expandir o perímetro nesse plano de manejo que foi apresentado, por exemplo. Quando a gente aumenta esse perímetro, faz com que áreas industriais... E é para a área industrial, só para as pessoas entenderem. Vai aumentar. Então, eu não posso, por exemplo, pegar uma área que hoje é industrial, transformar ela em residencial, e se vem alguma empresa, de repente, aqui, eu não tenho o que oferecer. Então, é aí que vai a responsabilidade. Calma, vamos primeiro aprovar o perímetro nessa região que vai ampliar a questão de área industrial para a gente liberar outra área. Porque o que nós temos, na verdade, é uma reserva. Você tem que ter uma reserva. Nós não sabemos, de repente chega um investidor na cidade, quer investir, cadê uma área para construir uma indústria que vai gerar 600, 800 empregos? O município não vai ter. Então tem que ter cautela e responsabilidade nesse momento. E é isso que os vereadores estão tendo. Não é que ninguém é contra, tudo tem o seu momento certo, porque eu não posso revogar simplesmente uma área industrial e depois não ter o que oferecer. E essa agenda, obviamente, é do Legislativo, porque precisa ser aprovado o projeto de lei aqui. Sim. Uma questão da área, pelo menos ter a outra área industrial para demanda da cidade. É sabido que nos distritos industriais atuais não tem essa disposição. E outro, tem alguns vereadores mais incisivos na questão, o presidente às vezes passa despercebido, é fixar na mudança da chamada lei do impacto de vizinhança, mas fixar a lei de contrapartidas, para que o empresário que vem na cidade saiba de antemão, e não lá no balcão da impessoalidade, com todo respeito, em uma secretaria, o valor que ele vai ter que oferecer. Essa regra do jogo está clara, definida em lei, como prometeu o prefeito. Por exemplo, Bauru, com 400 mil habitantes, não pode ser uma cidade que não tem o seu plano de desenvolvimento. Se eu quero, um empresário chega aqui, eu quero expandir, quero fazer um empreendimento, então a sua contrapartida é essa avenida, é aquilo, não tem isso. Então se discute de última hora. É por isso que eu sempre defendi o Instituto de Planejamento. A gestão passada perdeu muito com contrapartidas. Nós temos uma avaliação que cerca de mais de 5 bilhões. O Ministério Público, inclusive, a reunião que eu tive lá, dizendo que não se exigia, entregava empreendimento e na frente do empreendimento nem o asfalto era realizado. O Minha Casa Minha Vida está estrangulado, que não foi construída a avenida, não foi exigido nada. Então é preciso exigir, ter a clareza e não 1 ou 2 pessoas no balcão da negociação decidir. Não, é preciso que as regras estejam claras. E é por isso que nós queremos um entendimento, uma compreensão melhor que o prefeito envie para a Câmara Municipal. Através de lei. Através do projeto de lei. Sandro Bussola, muito obrigado por atualizar conosco aqui as questões dos temas do dia a dia, alguns espinhosos, mas fazem parte da vida política da cidade, a nossa missão. A gente que agradece, sempre à disposição.
Você sabe que você assiste esse programa a hora que você quiser na página também da TV Câmara no YouTube. É só clicar TV Câmara Bauru em vídeos e você assiste na íntegra. Até o nosso próximo encontro.